Vamos falar nesse vídeo a respeito da série Death Note. É uma série de mangá, uma história em quadrinhos adaptadas para um filme ou para uma série. Essa história está envolta a um personagem chamado Kira. Um dia sua vida sofre uma mudança radical quando ele está entediado. Ele encontra um objeto sobrenatural, um livro chamado Death Note. E dentro desse caderno existem algumas instruções para sua utilização, onde dizia que se você escrevesse o nome de uma pessoa e conseguisse visualizar ela mentalmente ou visualizar o rosto dessa pessoa, em 40 segundos aquela pessoa morreria de infarto, se você não tivesse escrito lá o nome dela e com o que aquela pessoa ou de qual forma aquela pessoa deveria morrer. No começo, Kira desconfia da autenticidade do livro, mas ele faz duas provas e ele vê que realmente o livro é verdadeiro. Depois de 5 dias, ele recebe a visita do Anjo da Morte, que era o dono desse livro, que diz para ele que deixou o livro cair na terra porque um dia ele estava entediado. Então ele diz que o seu objetivo é colocar o nome de todos os criminosos neste livro ao ponto de purificar o mundo, de purificar a terra e se tornar o Deus do novo mundo. Esse anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pelo Animax e mais tarde reexibido em 2014 pela Play TV e posteriormente pela Netflix. Além disso, esta obra foi adaptada em 3 filmes, incluindo um quarto filme em 2016 e uma adaptação norte-americana distribuída pela Netflix em 2017. Basicamente, a história é envolta a esse livro. Especialistas fazem um alerta aos pais e aos responsáveis para não deixar seus filhos expostos a filmes e desenhos ou séries com conteúdo violentos. E aí nós deveríamos nos perguntar: por que esse tipo de série, esse tipo de filme, assim como Round 6 que nós falamos num vídeo anterior aqui, por que eles batem o recorde de audiência? Parece que as pessoas têm fome, têm sede de ver esse tipo de seriado. Nós adotamos ou estamos abraçando uma cultura de morte, de violência. Nós gostamos de ver as pessoas sendo violentadas ou sendo mortas. Está se tornando algo tão normal. Infelizmente, nós temos visto crianças crescendo, olhando para aquilo que é fictício, e ele não consegue discernir o que é fictício e o que é realidade, e ele acha que tudo aquilo é normal. Como eu falei no vídeo passado em Round 6, os colégios mandaram cartas para os pais, pedindo para os pais não deixarem os filhos assistirem aquela série. E aí eu pergunto para você, será que aqueles filhos assistiram aquelas séries sozinhos? Com certeza não. Com certeza assistiu do lado do pai e do lado da mãe. E aí eu pergunto, que tipo de filhos nós estamos deixando para o mundo? Porque tem gente que se pergunta, que tipo de mundo estamos deixando para nossos filhos? Mas nós deveríamos perguntar, que tipo de filhos estamos deixando para o mundo? Será que nossos filhos vão crescer respeitando a autoridade? Será que nossos filhos estão crescendo, estão aprendendo a amar uns aos outros, ajudar o seu coleguinha, ajudar uns aos outros? Muito difícil, porque nós vemos infelizmente um mundo competitivo e muitos pais têm ensinado isso aos filhos. Recentemente na China, algumas capitais proibiram de passar esse anime, porque viram que algumas crianças estavam criando o seu próprio Death Note ou seu próprio caderno da morte, onde essas crianças estavam escrevendo o nome dos professores, dos coleguinhas que eles não gostavam, estavam escrevendo tudo nesse caderno. E aí muita gente vai dizer, não, isso aí é normal, tem nada a ver uma coisa com a outra. São pessoas que não vêem problema em nada, desde que aconteça na vida do outro, na família do outro. Vão esperar acontecer algum problema dentro da sua casa para colocar limites ou para impor limites? Nós vemos, como no vídeo passado, criança entre 10 e 12 anos assistindo aquela série, que era para maior de 16 anos. E não devemos aqui jogar a responsabilidade simplesmente para o governo ou para a televisão, porque a responsabilidade são dos pais. A televisão que transmitiu o seriado que foi transmitido lá tem sim uma classificação por idade. Maior de 16 anos poderia assistir aquela série. Agora, dentro de casa, quem manda é o pai e a mãe. É o pai e a mãe que tem que sentar com o filho, com a filha e dizer, meu filho, isso aqui é bom, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus. É ele que tem que colocar na cabeça da criança o que é certo ou o que é errado. Nós vemos hoje criança entre 10 e 12 anos com o celular.
E nós sabemos que a internet muitas das vezes se torna perigoso. São pais que deixam o seu filho na frente de televisão, na frente de internet, sem saber ou sem acompanhar o que ele está vendo, o que ele está assistindo. E como eu disse, a curiosidade vai brotar nele sim. Ele pode não assistir em casa, mas vai no colégio, o coleguinha lá que o pai é responsável, deixou ele assistir, ele vai contar. E quando ele contar, vai criar ansiedade ou curiosidade naquela criança, e ele vai pesquisar e vai saber o que é. Por isso que é importante os pais alertarem seus filhos, colocarem, sentarem com seus filhos e começarem a falar, conversar com eles. Está na hora de usarmos a autoridade de pais que nós somos e dizer: meu filho, ó, é assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Hoje nós vemos um aumento de doenças como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e outras doenças mais que estão crescendo de uma forma gigantesca, e às vezes nós perguntamos por que de tudo isso, da onde está nascendo isso? Está nascendo de uma família desestruturada, uma família que não tem mais princípios, filhos que não aprendem mais valores com os pais, porque o pai ou a mãe está tão ocupado em ganhar, em trabalhar. E eu sei que nós temos prioridades, mas também temos que entender o seguinte, que nós temos um filho e nós precisamos passar para esse filho valores. E esses valores que nós passamos para os nossos filhos não é o colégio que vai passar, somos nós. Nós precisamos passar limite para os nossos filhos. Não adianta de nada você simplesmente colocar na televisão lá que ele não pode acessar aquele certo tipo de conteúdo. Não, se você não explicar, se você não sentar e conversar com ele, ensinar para ele, não adianta de nada colocar uma proibição na televisão. Porque ele vai ter curiosidade, ele vai procurar saber o que é aquela série, o que é aquele filme. Por isso, a melhor maneira de nós evitarmos eles assistirem esse tipo de conteúdo é sentar com eles e ensinar o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos proteger os nossos filhos. A mente deles não está preparada para assistir esse tipo de conteúdo. Eles não estão prontos para assistir esse tipo de conteúdo aqui não. Nós precisamos ter certas restrições. A Bíblia diz assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Paulo também disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vamos tentar ensinar para os nossos filhos aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos uma geração que nunca lê um livro. Nós temos uma geração que tem dificuldade em relacionar-se com pessoas. São crianças crescendo com um sentimento competitivo, achando que tudo no mundo é competição. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos manda amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio bíblico para uma família. Esse é o princípio bíblico que nós devemos crescer, amar a Deus, mas amar também nosso próximo. Não desejar o mal do nosso próximo, como essa série está ensinando aqui, escrever o nome das pessoas que você não gosta ou que você quer que morra. Esta série aqui mostra esse rapaz que começou ali colocando nesse livro o nome dos assassinos. Mas lá na altura do filme, os detetives começam a investigar a vida dele. E o que acontece? Ele começa a colocar naquele livro o nome desses detetives. Por quê? Porque ele começa a mudar os seus conceitos, mudar os seus princípios. E infelizmente, nós vemos uma geração crescendo da mesma maneira. Uma geração que está aprendendo a odiar uns aos outros. Uma geração onde não sabe debater suas ideias, não sabe dialogar, não sabe conversar uns com os outros, porque a mídia está educando nossos filhos, porque a televisão está educando nossos filhos. Mas que hoje nós possamos ouvir esse alerta e nós possamos acordar, despertar e dizer: Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, Senhor, nos dê autoridade para nós colocarmos limites dentro da nossa casa. A Bíblia diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. É isso que Deus quer: abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Mas quem tem que impor o limite é você, meu irmão e minha irmã. Cuide dos seus filhos. A Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Então cuide da herança que Deus te deu. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando poderosamente.